Olá, gente, boa noite. Vamos começar agora a nossa primeira aula de álgebra linear. Essa aula é uma aula em que nós vamos falar sobre espaços vetoriais, certo? E nós vamos fazer, como já foi dito anteriormente, né, uma revisão do conceito de espaços vetoriais e fazer algumas aplicações. Então, basicamente, essa nossa aula ela será dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos relembrar o conceito de espaço vetorial, né, fazer alguns comentários, e logo em seguida nós vamos resolver dois exercícios que se encontram lá naquela lista de exercícios que eu deixei disponibilizado para vocês, ok? Então vamos começar a nossa aula agora. Ok, gente, então nós temos aqui nossa aula de número 1, e vamos falar hoje apenas sobre espaços vetoriais. Vamos começar relembrando aqui esse conceito que foi objeto de nossa primeira aula de álgebra linear desse semestre, né? Quando as aulas eram presenciais, ok? Então vamos lá. Então inicialmente nós vamos considerar um conjunto V. Esse conjunto é um conjunto qualquer, não vazio, né? Quando eu digo conjunto qualquer, que seus elementos podem ser, por exemplo, funções, matrizes, né? Não necessariamente esse aqui é um conjunto numérico, tá? Então a única consideração que nós vamos fazer acerca do conjunto V é que ele não pode ser o conjunto vazio, ele tem que ser diferente do vazio. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos munir esse conjunto V de duas operações. Uma que nós vamos chamar de adição e a outra que nós vamos chamar de multiplicação por escalar. Essa operação de adição, ela faz corresponder a cada par de elementos aqui, ó, cada par de elementos UV em V, um novo elemento em V que a gente está denotando dessa maneira, né? U mais V. Isso aqui é o elemento soma. Okay? E a operação de multiplicação por escalar faz corresponder o par alfa-V, onde alfa é um número real e V é um elemento de V, faz corresponder a um outro elemento em V, que é o elemento alfa vezes V. Ok? Então, quando esse conjunto V, certo? Ele é munido dessas duas operações e seus elementos satisfazem a essas 8 propriedades que nós temos aqui, então a gente diz que esse conjunto V ele é um espaço vetorial, certo? E seus elementos são chamados naturalmente de vetores. Vamos fazer aqui um breve comentário acerca dessas propriedades aqui, ok? Dessas 8 propriedades aqui. As 4 primeiras propriedades aqui que nós temos na definição, elas são propriedades referentes à operação de adição, certo? As propriedades 5 e 8 são propriedades referentes apenas à operação de multiplicação por escalar. E as propriedades 6 e 7, essas duas propriedades aqui, elas trabalham com as duas operações, tanto multiplicação por escalar aqui, né, como com a operação de adição. Tá? E aqui da mesma maneira, só que aqui nós temos uma adição de escalares e multiplicação pelo elemento de V, ok? Então, rapidamente, vamos comentar cada uma dessas 8 propriedades. Então, vejamos a primeira. Essa primeira propriedade aqui é a propriedade que a gente chama de comutativa da adição, né? E isso acontece quando U mais V é igual a V mais U. Certo? Então, quando ocorre essa igualdade, quaisquer que sejam U e V pertencentes a V, nós dizemos que os elementos de V satisfazem a propriedade da comutativa da adição, certo? A segunda propriedade diz o seguinte: se nós temos 3 elementos, UV e W, né, em V, então se nós conseguimos mostrar o seguinte, que tanto faz você somar V com W e depois o resultado somar com U, com
somando U com V e o resultado somando com W em seguida, então se você consegue mostrar que tanto faz, né, essa expressão como essa, você está dizendo que o que vale na verdade é a propriedade associativa da adição para os elementos do conjunto V. A terceira propriedade, ela fala sobre a existência de um elemento em V, que eu estou denotando dessa maneira, né, colocando aqui como se fosse um Ozinho em negrito, tá? Então vai existir esse elemento em V, de tal maneira que qualquer que seja o elemento U que eu tomar em V, ao somar U com esse Ozinho aqui, vai dar o próprio U. Daí a gente diz que esse Ozinho aqui ele é o elemento neutro. A quarta propriedade diz o seguinte: quaisquer que sejam os elementos U que eu tome em V, sempre vai ser possível você exibir um elemento em V que eu estou denotando por menos U, de tal maneira que ao somar U com esse menos U, esta soma dá exatamente o elemento neutro aqui, esse elemento neutro da terceira propriedade, ok? A quinta propriedade é uma espécie de associatividade, né? Nós temos aqui dois números reais e um elemento em V. Tá? Então essa quinta propriedade diz que você pode multiplicar os dois números reais e em seguida multiplicar esse número real, né? Porque o produto de dois números reais é um número real. Multiplicar esse número real pelo elemento U, ou você pode multiplicar o número real beta pelo elemento U e a seguir multiplicar o número real alfa pelo elemento beta U que está em V. Tá? Então tanto faz você fazer essa operação, essa conta aqui, como você fazer essa aqui, certo? A propriedade de número 6, espécie de distributividade, né? Onde eu tenho aqui um elemento em R e tenho dois elementos aqui em V, certo? Então essa propriedade 6 diz que tanto faz você somar U com V e depois multiplicar alfa por esse elemento de V, o que você fazer alfa vezes U e somar com alfa vezes V. A propriedade 7 aqui é também uma espécie de distributividade, né? Só que aqui nós temos dois números reais e um elemento em V. Diferentemente daqui. Aqui a gente tem um número real e dois elementos em V. Aqui nós temos dois números reais e um elemento de V. Então essa sétima propriedade diz que tanto faz você somar os números reais e depois multiplicar ao elemento de V, né, esse elemento U de V, do que você fazer alfa vezes U mais beta vezes U. E a oitava e última propriedade, ela diz que se você multiplicar qualquer que seja o elemento U de V pelo número 1, esse número real 1 aqui, então isso vai dar o próprio U. Ok? Então só reforçando, então se V é um conjunto não vazio, esse V ele é munido de duas operações, e seus elementos satisfazem essas 8 propriedades aqui, então a gente diz que esse conjunto V é um espaço vetorial e seus elementos são chamados de vetores. Eu gostaria de fazer aqui, antes de nós continuarmos com os exercícios, gostaria de fazer aqui uma observação que eu acredito que seja até pertinente nesse momento, que é a seguinte: alguns alunos, quando estão tendo contato pela primeira vez com esse conceito de espaço vetorial, eles dizem assim: professor, esse conceito de espaço vetorial, ele é um conceito abstrato e aparentemente é um conceito sem utilidade, né? Porque eu não consigo enxergar onde é que eu vou utilizar essa definição, certo? Então gostaria de dizer o seguinte: o comentário que eu faço é o seguinte: embora essa definição ela possa ser enxergada como uma definição abstrata, certo? Essa definição ela tem uma utilidade e grande, certo? O que está se tentando fazer aqui, pessoal, é o seguinte: olha, percebam que V é um conjunto onde seus elementos podem ser matrizes, polinômios, funções. Então o que está se tentando fazer aqui é dotar esse conjunto V de uma estrutura mínima em que você possa operar com seus elementos. Fazendo um paralelo, né?
Por exemplo, o conjunto dos números reais, que a gente considera, né, a gente já conhece lá desde o ensino médio, né? Então lá em R estão definidas operações de adição, de multiplicação. A gente sabe que valem várias propriedades referentes a essas operações, né? Por exemplo, vale a propriedade comutativa da adição, associativa da adição, né? Vale o elemento neutro, que é o número real zero, né? Vale o elemento simétrico, né? Por exemplo, o simétrico de 2 é menos 2. Com relação à operação de multiplicação, então vale a comutativa da multiplicação, vale a associativa da multiplicação, né? Tem o elemento neutro, que é o número 1, né? Quando você multiplica um número real pelo número 1, dá o próprio número real. Então vocês vejam que em R existem essas duas operações e os elementos de R satisfazem um conjunto de propriedades que são importantíssimas quando você opera com os elementos de R. Então o que nós estamos tentando fazer aqui, gente, é basicamente a mesma coisa. É adotar um conjunto arbitrário, né, de duas operações que são fundamentais e que seus elementos devem satisfazer determinadas propriedades. E essas propriedades aqui, a gente vê isso lá em R, são propriedades que são essenciais. Tá? Então, apesar de num primeiro momento a definição de espaço vetorial parecer uma definição sem utilidade, na verdade é o contrário, certo? É uma definição que terá uma utilidade muito grande. Outra coisa, a gente tem que entender que nós estamos começando um curso novo, curso de álgebra linear, e nós estamos montando os alicerces desse curso. Então, esse conceito de espaço vetorial aqui é um conceito central. Nós estamos partindo aqui como numa construção de uma casa, né, onde você faz os alicerces, os fundamentos. Aqui a gente está justamente construindo esse alicerce, tá? Então, quem vai, por exemplo, trabalhar com matemática avançada, vai trabalhar em algum momento na área de análise, por exemplo, trabalhar com análise funcional, né? E quem já chegou lá sabe que o curso de análise funcional é essencial para trabalhar com equações diferenciais parciais. E o curso de análise funcional, grosso modo, nada mais é do que uma álgebra linear onde você está trabalhando com espaços de dimensão infinita. Tá? Eu estou aqui só puxando um pouco, né, com relação a coisas que alguns de vocês estudarão no futuro, certo? Mas só para frisar que esse conceito aqui de espaço vetorial, ele é apenas o começo de uma longa história. Ok? E uma outra coisa que eu queria registrar, e aí já no âmbito mais geral, no âmbito da matemática, que é o seguinte: quando é dado um conceito, né, uma definição, quando se prova teoremas, proposições, então esses conceitos e resultados, eles são colocados porque tem uma certa finalidade, tem uma aplicabilidade deles. Nada na matemática é construído sem que você queira utilizar em alguma aplicação, ok? Então a gente tem que partir desse pressuposto também. Então, se você parte do ponto de que toda definição é importante, os resultados também, porque em algum momento eles serão utilizados, isso já encoraja você a procurar entender os resultados, ok? Então, fechando aqui esse breve comentário, vamos seguir aqui com a nossa aula de espaços vetoriais, fazendo agora a resolução de dois exercícios, ok? Esses dois exercícios eu escolhi, né, lá na nossa listinha de exercícios que eu deixei disponibilizada para vocês. Essa primeira questão é o item C da primeira questão da lista de exercícios, certo? E o que é que essa primeira questão ela pede para a gente? Bom, ela começa definindo um conjunto V, onde seus elementos são funções. E que funções? São funções da reta na reta, o que a gente chama funções reais a valores reais. Ok? E nós vamos dotar esse conjunto V do que nós chamamos de as operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Tá ok? E ele pede para que V munido dessas operações usuais de adição e multiplicação por escalar, que a gente mostre que esse V, na verdade, é um espaço vetorial. Tá? Então, se eu quero mostrar que esse conjunto munido dessas operações usuais
é um espaço vetorial, eu vou ter que mostrar que seus elementos, que no caso aqui são funções, satisfazem a essas 8 propriedades aqui. Ok, gente? Bom, antes de nós começarmos a mostrar propriedade por propriedade, eu vou fazer aqui 2 comentários que eu acredito que sejam essenciais aqui na resolução desse problema, né? O primeiro comentário com relação, né, o que significa essas operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Então eu vou definir aqui a adição e a multiplicação por escalar. Então vamos começar por isso aí. Esse é o primeiro comentário, tá? Então eu coloquei aqui essas 2 definições, que embora sejam definições aprendidas lá no ensino médio, tá? Mas não custa nada a gente relembrar esses conceitos aqui, tá? Então, se eu tenho aqui, se nós temos 2 funções, por exemplo, o fg, que seria a soma, né? Como é que eu defino a soma de f com g? Então, eu tenho f mais g aplicado a x, então, por definição, isso vai ser f aplicado a x mais a função g aplicada a x. Isso aqui é uma definição, certo? E a multiplicação por escalar, então você tem um número real alfa multiplicado por f, então o que seria alfa f aplicado a x? Então, por definição, isso vai ser o número real alfa vezes a função f aplicada a x. Então, isso aqui é a definição de multiplicação por escalar. Então, quando a gente diz que o conjunto V é um conjunto em que seus elementos são funções, e a gente diz que nós vamos dotar esse conjunto das operações usuais de adição e multiplicação por escalar, o que a gente está dizendo é a adição é definida dessa maneira e a multiplicação por escalar é definida dessa maneira, certo? Eu estou chamando de 1 e 2, porque a gente vai utilizar isso lá na frente, e aí a gente fica só citando, né? Quem é 1, quem é 2. Então, quando citar quem é 1, é a definição da operação de adição, certo? E quando eu citar 2, eu estou me referindo à definição de multiplicação por escalar. Um segundo comentário que eu queria fazer, eu coloquei aqui como uma observação, e eu estou frisando aqui, gente, ó, importante, tá? É uma definição que nós aprendemos também lá no ensino médio, ok? Então, fazendo aqui a título de revisão também, né? Então vamos comentar essa observação. Essa observação ela vai ser utilizada em todos os itens. Veja que nós temos 8 propriedades a serem verificadas. Em todas essas propriedades nós vamos usar essa observação 1, ok? Então o que é que diz aqui a definição? Então vamos tomar 2 funções, que eu estou denotando f maiúsculo aqui, g maiúsculo, funções da reta na reta. Eu estou usando aqui essa simbologia, aqui, essa notação maiúscula aqui, gente, só para diferenciar da simbologia que a gente vai usar daqui por diante, né? Das propriedades de in e diante. Tá? Para não ficar parecendo a mesma coisa, eu resolvi aqui modificar a forma como definir as funções. Então, estou chamando f maiúsculo e g maiúsculo. Então, f e g são 2 funções da reta na reta. Então, quando é que a gente diz que f é igual a g? Então, f é igual a g, e isso equivale a dizer que, primeiro, essas 2 funções elas possuem o mesmo domínio. Segundo, f de x é igual a g de x para todo x em R, ou seja, se eu tomo um elemento x aqui qualquer, as imagens desses elementos, tanto pela f como pela g, são iguais. Então, o que essa definição aqui está dizendo é o seguinte, quando eu digo que f é igual a g, né, essas funções aqui, quando f é igual, se eu digo que f é igual a g, eu estou dizendo, na verdade, que isso aqui é verdade. E a volta também é verdadeira. Se essas funções têm o mesmo domínio e isso aqui é verdade para todo x real, então o que nós estamos dizendo é que as funções f e g são iguais. Okay? Então vamos ficar de olho nessa observação 1 que será utilizada demais aqui nessa primeira questão dessa aula aqui. Tá ok, gente? Então vamos lá, vamos começar aqui com a nossa primeira propriedade. Então a primeira propriedade, vejam lá, vocês só olharem lá no começo da aula, foi a propriedade colocada, foi a comutativa da adição. Outra coisa, gente, deixa eu fazer aqui um comentário antes de começar aqui a mostrar esses itens. Quando eu listei as 8 propriedades, né, eu listei a primeira comutativa da adição, a segunda associativa da adição e assim sucessivamente. Aquela ordem ali, gente, não necessariamente precisa ser seguida, tá?
Você, por exemplo, vai encontrar autores que ao invés de começar com a propriedade comutativa da adição, vai começar com a associativa. Mas isso pouco importa. O que importa é que aquelas 8 propriedades, certo, devem ser verificadas, independentemente da ordem. Só que aqui eu vou seguir aquela ordem que eu coloquei lá só por questão de ficar organizadozinho, ter uma estética, ter um padrão, certo? Então a primeira coisa que nós temos que mostrar é o quê? Que dados quaisquer f, g em v, f mais g é igual a g mais f. Certo? Então, para nós mostrarmos isso, o que é preciso ser feito? De acordo com a nossa observação 1, nós precisamos mostrar que vale essa igualdade. É só, gente, vocês olharem, ó, que eu tenho uma soma aqui, ó, de 2 funções. Isso aqui é uma função. É como se essa função fosse essa f grande. Aqui eu tenho uma soma de 2 funções. É como se essa função aqui, ó, fosse essa g grande. Então, se eu quero mostrar que essa função é igual a essa função, certo? O que é que nós temos que mostrar por essa equivalência? Ó, que essa função aplicada a x é igual a essa função aplicada a x, que é o que nós fizemos aqui, ó. Pegamos essa função aqui aplicada a x e nós devemos mostrar que é igual a essa função aplicada a x. Então, se nós mostrarmos que essa igualdade aqui é verdade nestas condições, então, de acordo com a observação 1, que nós estamos mostrando, na verdade, equivale a essa igualdade aqui nessas condições aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos partir aqui desta expressão. Vamos trabalhar com as operações e vamos chegar nessa expressão aqui. Então, vamos lá. Pegamos aqui essa expressão, está aqui ela, ó. Então, essa primeira igualdade que foi que eu fiz? Utilizei a definição 1, né? Lembram que a definição 1 é a definição da operação de adição para funções, né? Então, fica f aplicada a x, está aqui, mais g aplicada a x. Bom, agora notando aqui, gente, que f de x e g de x são números reais, veja que f é a função da reta na reta, g é uma função da reta na reta. Então, quando eu pego um número real, o f de x é elevado em r. Então, isso aqui é um número real e g é a mesma coisa. Então, como isso aqui é um número real e g de x também é um número real, e eu sei que em r, para a operação de adição, vale a propriedade comutativa, então eu fiz o quê? Eu fiz aqui a comutatividade. Então, f de x mais g de x é igual a g de x mais f de x. E essa última igualdade aqui eu utilizei novamente a definição, né, aquela definição 1, que é a definição de adição, certo? De funções. Ok? Então, dessa maneira, gente, nós acabamos de mostrar, ó, essa igualdade aqui. Ó. E ela sendo verdadeira, ó, quaisquer que sejam f, g em v e quaisquer que sejam x em r. Então, de acordo com a observação 1, quando eu mostro isso, na verdade, eu mostro isso aqui. Então, a primeira propriedade está verificada. Ok? Vamos agora analisar a segunda propriedade. Então, a segunda propriedade, para que a segunda propriedade ocorra, a gente tem que mostrar que vale essa igualdade aqui. Ó. Certo? Nós temos 3 elementos quaisquer de V, certo? E nós temos que mostrar que vale essa igualdade. Então, de acordo com a observação 1, mostrar essa igualdade significa mostrar essa igualdade, satisfazendo essas condições aqui. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui esta expressão, vamos operar segundo as definições de adição, certo? E vamos chegar nesta expressão aqui. Então, ok, vamos lá. Pegamos aqui, ó. Então, a primeira igualdade usamos a definição de adição, né, para operação de adição. Só que aqui eu estou enxergando como se fosse uma função apenas, ó. Então, aqui vai ser f aplicada a x, tá aqui, mais... Estou enxergando aqui, eu tenho uma soma de 2 funções. Então, aqui, isso aqui é uma função. Mas essa função aplicada a x, tá aqui. Essa outra igualdade aqui, eu também utilizei novamente a definição de adição, certo? Essa aplicada apenas aqui, ó. Esse f de x eu repeti, mais, e apliquei aqui. Então, vai ficar g aplicada a x mais h aplicada a x está aqui. Agora, notando que f de x, g de x e h de x são números reais, e que no conjunto dos números reais vale a propriedade associativa, então, é essa igualdade aqui. Apliquei a propriedade associativa de R. E agora fui utilizando a definição 1 lá, né, para a operação de adição, voltando, ó. Quem é f de x mais g de x? É a mesma coisa que f mais g
tudo isso aplicado a x. Aqui eu repeti mais h de x aqui, ó. E aqui novamente eu usei a definição 1 para a operação de adição, não é isso? Então vai ficar f mais g mais h, tudo isso aqui aplicado a x. Ou seja, nós mostramos essa igualdade aqui, com estas condições aqui, né? Quaisquer que sejam f, g, h em v, e quaisquer que sejam x em r. E de acordo com a observação 1, se eu mostrei isso, na verdade eu mostrei isso, e consequentemente está provada a propriedade 2i. Vamos para a propriedade 3i. Propriedade 3i, a gente vai ter que exibir aqui um elemento em V, no caso, como V é um conjunto onde seus elementos são funções, então esse Ozinho aqui, que está em negrito, ele deve ser uma função. Nesse nosso caso aqui é a função identicamente nula, né? Eu já estou adiantando quem é esse Ozinho aqui. E nós temos que mostrar que essa funçãozinha aqui, identicamente nula, ela é de fato um elemento neutro, ou seja, ao somar f com esse Ozinho, aí vai dar o próprio f, qualquer que seja f, em V. Novamente, pela observação 1, mostrar essa igualdade significa mostrar essa igualdade nestas condições. Então vamos lá. Vamos tomar essa expressão, está aqui. Vamos aplicar a definição 1, né? Que é a operação de adição, tá? Então vai ficar f aplicado a x, está aqui, mais o aplicado a x. Veja que o aqui é uma função, ok? Agora, se o de x, ou o é uma função identicamente nula, então a gente sabe que o de x, ó, eu até coloquei aqui, ó, o de x é igual a zero para todo x em R. Esse zero aqui, gente, é um número zero, zero real, né? Veja que a função o é uma função da reta na reta. Então, a cada x real, o de x é elevado em R. Como o é a função identicamente nula, o de x é igual a zero. Então, eu coloquei aqui, ó, no lugar do o de x aqui, eu coloquei zero. E a gente sabe que, ó, número real, tá? Então, nós temos dois números reais, e o zero, para a operação de adição em R, é o elemento neutro. Então, f de x mais zero é o próprio f de x. Tá? Com essas condições aqui. Portanto, nós mostramos que vale essa igualdade nestas condições. E de acordo com a observação 1, que nós mostramos, na verdade, foi que vale essa igualdade. E assim fica provada a propriedade 3i. A propriedade 4i, gente, diz o seguinte. Qualquer que seja a função f que eu tomar em V, eu tenho que exibir uma função que nós vamos denotar por menos f, de tal maneira que ao somar f com menos f, isso tem que dar a função identicamente nula, que é o elemento neutro para essa nossa questão aqui, já que V, seus elementos são funções. Ok. Então, novamente, de acordo com a observação 1, ó, mostrar essa igualdade aqui é equivalente a mostrar essa. Então, se eu mostrar que vale isso aqui, ó, nessas condições, a gente mostra que vale essa igualdade. Ok? Então, vamos lá. Partindo dessa expressão, tá aqui ela, ó. Então, essa igualdade aqui, eu utilizei a definição 1, né? A operação de adição. Então, vai ficar f aplicada a x mais a função menos f aplicada a x. Ok? Mas aqui, gente, olha, isso aqui é o menos 1. Tá? Isso aqui eu posso tirar aqui esse menos 1 aqui, ó, vai ficar mais por menos, vai dar um menos aqui. Posso até estar usando aqui, gente, a definição 2, né, de multiplicação por número real. Então vai ficar f de x menos f de x, isso aqui vai ser obviamente zero. Né? Isso aqui é um número real, menos ele mesmo, né, f de x dá zero. E como essa igualdade ela é válida para todo x em R, então isso significa dizer que esse zero real aqui é a função identicamente nula. Ok? Então, nós mostramos que vale essa igualdade com estas condições, e de acordo com a observação 1, nós mostramos que vale essa igualdade. Consequentemente, a quarta propriedade está verificada. Certo? Vamos agora para a quinta propriedade. A quinta propriedade diz o seguinte, a gente tem que mostrar essa igualdade aqui, ó, sendo verdade, quaisquer que sejam f em V e quaisquer que sejam alfa, beta em R. Tá? E novamente, pela observação 1, eu tenho que mostrar que vale essa igualdade aqui nestas condições. Então, vamos partir aqui dessa expressão e vamos chegar nessa expressão, ok? Tá aqui, ó, escrevemos a expressão aqui. Aí aqui nós vamos utilizar agora a definição 2, a de multiplicação por escalar, né? Então, aqui eu tenho um número real, ó, alfa é real, beta é real, então o produto é um número real. Então, eu tenho um número real multiplicado por f, e tudo isso aplicado a x. Então, pela definição 2, isso vai ser o número real alfa vezes beta, vezes f aplicado a x.
Agora, ó, alfa real, beta real e f de x é um número real. E a gente sabe que em R, para a operação de multiplicação, vale a propriedade associativa. Então foi o que eu fiz aqui. Tá? Então fiz associar. Então fica alfa que multiplica beta f, vezes f de x. Essa igualdade aqui eu utilizei a definição novamente 2. Né? A operação de multiplicação por escalar. E aqui também, gente, ó. Aqui fiz a mesma coisa. Utilizei a definição 2. Ok? De certa forma que a gente provou essa igualdade aqui, quaisquer que sejam f em v e alfa, beta e x em r. Então, se a gente mostrou que vale essa igualdade com estas condições, de acordo com a observação 1, nós mostramos que vale essa igualdade. Okay? E assim fica provada a quinta propriedade. A sexta propriedade, essa propriedade aqui, nós temos que mostrar essa igualdade aqui. Alfa que multiplica f mais g, nós devemos mostrar que é igual a alfa vezes f mais alfa vezes g, certo? Quaisquer que sejam f e g em v e quaisquer que sejam alfa em r. Novamente pela observação 1, né? Percebam que a observação 1 tem sido utilizada em cada item, em cada propriedade. Então, de acordo com a observação 1, na verdade, a gente tem que mostrar que vale essa igualdade nestas condições aqui. Então, vamos partir desta expressão, vamos operar de acordo com as operações, né? Aqui serão utilizadas as duas operações, tanto a de adição como multiplicação por escalar. Então, nós vamos operar com essas definições e vamos chegar aqui nessa outra expressão. Vamos lá. Então, temos aqui essa expressão, está aqui ela. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Olha. Eu tenho, olha, f mais g, isso aqui é uma função. Aí eu tenho alfa que multiplica f mais g. Então, eu utilizei a definição 2, de multiplicação por escalar, né? Então, vai ficar alfa que multiplica a função f mais g aplicada a x. Então, essa igualdade é pela definição 2. Essa igualdade agora já é pela definição 1, onde eu estou aplicando aqui, ó, f mais g aplicado a x, isso é f aplicado a x mais g aplicado a x, que é o que está aqui. Certo? Agora, número real, número real, número real. Então, a gente sabe que em R, né, já que são 3 números reais aqui, vale a distributividade. Então, a gente utiliza aqui a propriedade distributiva, vai ficar alfa que multiplica f de x, mais alfa que multiplica g de x. Ok? Essa igualdade aqui, eu estou utilizando a definição 2, né? Alfa que multiplica f aplicada a x é a mesma coisa que alfa f aplicada a x. Novamente, eu usei a definição 2 aqui também, é alfa g aplicada a x. E aqui nós usamos a definição 1, né? Alfa f mais alfa g, tudo isso aplicado a x. De tal forma que a gente provou essa igualdade nestas condições aqui, quaisquer que sejam f e g em v e quaisquer que sejam alfa e x em r. Tá? Então, se nós mostramos que vale isso aqui, de acordo com a observação 1, nós estamos mostrando que vale essa igualdade. A propriedade 6 ela é verificada. A propriedade 7, certo? A gente vai ter que mostrar que vale o quê? Né? Nós temos agora 2 escalares e um elemento de v. Então, nós temos que mostrar que alfa mais beta vezes f é igual a alfa f mais beta f. Quaisquer que sejam f em v, quaisquer que sejam alfa, beta em r. Novamente, pela observação 1, mostrar que vale essa igualdade é equivalente a mostrar que vale essa igualdade aqui, nestas condições aqui. Tá? Se você está com dúvida, vai lá, dá uma olhadinha aí no seu material, você está com o PDF em mãos, vai lá na observação 1, dá uma olhada lá, verifique que é isso aqui que nós temos que mostrar. Para nós mostrarmos essa igualdade, nós temos que mostrar essa. Então, vamos começar partindo desta expressão e vamos utilizar as operações de adição e multiplicação por escalar para chegar aqui. Então, lá, escrevemos a expressão aqui. Então, a primeira coisa que nós usamos aqui foi a multiplicação por escalar, né? Porque aqui eu tenho, ó, um número real que multiplica f, isso tudo aplicado a x, então fica um número real, né, que multiplica f aplicado a x. Certo? Agora aqui, gente, vamos notar o seguinte, olha. Número real, número real, número real. Então, usei a distributividade novamente. Então, alfa f de x mais beta vezes f de x. E chegando aqui, a gente utiliza a operação de adição. Né? Então, vai ficar alfa f mais beta f aplicado, tudo isso aqui aplicado a x. Ou seja, mostramos que vale essa igualdade nas condições, quaisquer que sejam f em v, quaisquer que sejam alfa, beta, x em r. Portanto, pela observação 1, nós provamos essa igualdade.
E por fim, gente, a última propriedade, a propriedade 8 aqui, nós temos que mostrar essa igualdade. 1 vezes f tem que ser igual a f, qualquer que seja f em v. Novamente pela observação 1, então mostrar essa igualdade, eu preciso mostrar essa igualdade aqui, quaisquer que sejam f em v, quaisquer que sejam x em r. Isso é muito simples, né, gente? Então partindo daqui, ó, então aqui a gente usa a multiplicação por escalar, então vai ficar, ó, 1 vezes f, tudo isso aplicado a x, então pela definição 2 é 1 que multiplica f aplicado a x. Lembrando que f de x é um número real, e que em R, para a operação de multiplicação, o 1 é elemento neutro, então 1 vezes f de x, o próprio f de x. Okay? Então mostramos essa igualdade aqui nestas condições, e consequentemente pela observação 1, nós mostramos foi essa igualdade aqui. Então, gente, o que nós acabamos de mostrar, né, foi que aquele conjunto V, onde seus elementos são funções, né, V munido daquelas operações de adição e multiplicação por escalar, que eu chamei de 1 e 2, aquele conjunto é, na verdade, um espaço vetorial, porque seus elementos eles satisfazem as 8 propriedades da definição de espaço vetorial. Ok? E assim a gente finaliza aqui a nossa primeira questão. Vamos agora, de imediato, comentar aqui a segunda questão. Essa segunda questão é exatamente o item D, né, da primeira questão da lista de exercícios, certo? E o que é que diz essa questão? Nosso conjunto V aqui já é um conjunto onde seus elementos são pares ordenados, certo? Só que são pares ordenados definidos da seguinte maneira. O segundo elemento do par, ele é o primeiro elemento do par ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção aqui é o seguinte, não vamos confundir esse conjunto V, certo, com o R2. Vocês vejam o seguinte, olha, por exemplo, o par 2, 4 pertence aqui a V, certo? Então você põe o número 2 aqui, 2 ao quadrado, 4. Então o par 2, 4 pertence a V. Mas, por exemplo, o par 2, 3 não pertence a V, certo? Então vamos enxergar logo isso aí. V não é o R2. Tá? V é um conjunto em que seus elementos são pares ordenados, mas a condição é o segundo elemento do par é o quadrado do primeiro. Ok? Na verdade, se você quer marcar esse conjunto lá no plano R2, isso aqui é exatamente a parábola, né? Os pontinhos que compõem a parábola y igual a x quadrado, certo? Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar nesse conjunto aqui, nós vamos definir duas operações, né? Que nós chamamos de adição e multiplicação por escalar. Só que essas operações que nós vamos definir, ela é definida de modo diferente como a gente faz quando a gente está em R2, né? Então, quando a gente está em R2, e você pega dois elementos, dois pares ordenados em R2, e você vai definir a adição, geralmente você faz o quê? Na soma. Você soma as primeiras coordenadas e soma as segundas coordenadas. Veja que a adição aqui é diferente. E é por isso que a gente está utilizando essa simbologia diferente para denotar, né, a soma, certo? Então você veja aqui, quando eu somo, ó, um elemento com outro elemento de V, ó, esse elemento aqui está em V. Esse elemento aqui também está em V. Então quando eu somo esse elemento com esse, a definição que é dada aqui qual é? O primeiro elemento aqui, ó, do elemento soma é a soma dos primeiros elementos. Aqui, ó, vem para cá. Mas o segundo elemento, quem é o segundo elemento? O segundo elemento aqui, gente, não é esse, mas esse não. O segundo elemento aqui, quem é? É o primeiro elemento ao quadrado. Tá, gente? Isso aqui é definido dessa maneira. Certo? É definido dessa maneira. E a multiplicação por escalar, né, é definido de uma maneira também bem especial. Veja que eu estou usando também um símbolo especial aqui. Não é só o pontinho, é um pontinho com um círculo. Então, se você tem, ó, um elemento aqui, esse elemento é um elemento de V. Você multiplica alfa por esse elemento, né? Como é que é feito, como é que é definida essa multiplicação por escalar? Então, esse elemento aqui, ó, ele é obtido da seguinte forma. Você pega o alfa, multiplica pelo x para dar o primeiro elemento. E o segundo elemento, você vai pegar o alfa, fazê-lo alfa ao quadrado e multiplicar isso por x quadrado.
Então a multiplicação por escalar é definida dessa forma, ok? Inclusive aqui eu fiz questão de colocar essa observação para deixar claro que essas operações aqui de adição e multiplicação por escalar não são as operações usuais de R2, ok? É definido de modo diferente. Então a segunda questão quer que a gente faça o quê? Que a gente mostre que esse conjunto, cujos elementos são pares ordenados, definido dessa maneira aqui, onde o segundo elemento é o quadrado do primeiro, conjunto V esse, unido dessas operações, é um espaço vetorial. Então o que é que a gente precisa mostrar? A gente precisa mostrar que os elementos de V satisfazem aquelas 8 propriedades da definição do espaço vetorial. Ok? Então vamos lá, vamos começar logo. Então a primeira propriedade que nós devemos mostrar, a chamada propriedade comutativa da adição, nós devemos mostrar essa igualdade aqui, gente. Ó. Né? Percebam que eu estou utilizando a notação, certo? A notação aqui foi estabelecida na definição da operação de adição. Tá? Então vamos prestar atenção que essa notação é utilizada na operação de adição e essa notação para multiplicação por escalar. Então vamos lá. Então, eu quero mostrar que vale essa igualdade, quaisquer que sejam U, V em V. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é definir quem é U e definir quem é V. Então eu estou denotando U como sendo esse par ordenado e V como sendo esse par ordenado. E vou ter que mostrar que vale essa igualdade. Então vamos lá, partindo daqui. Aqui. Essa é a primeira igualdade que foi que eu fiz. Só fiz substituir. Ó. Quem é U? É esse par. Quem é V? É esse par. Então vai ficar ó, U mais V, vai ficar esse par mais esse par aqui. Em seguida, essa igualdade aqui, o que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos utilizando a definição aqui, ó, de adição. Ó, é essa definição aqui que a gente está usando aqui, ó, nessa igualdade. Então vai ficar, ó, soma esse elemento com esse daqui, e o segundo elemento aqui vai ser esse elemento ao quadrado, certo? Agora veja bem, ó, número real. E a gente sabe que em R, para a operação de adição, vale a comutatividade. Então aqui a gente faz a comutatividade. Ó. X mais Y igual a Y mais X. E a mesma coisa aqui, X mais Y igual a Y mais X. Okay? Essa igualdade aqui a gente utilizou novamente a definição, essa definição da operação de adição, só que daqui para cá, voltando, né? A gente saiu daqui e escreveu aqui. Tá? Foi o que nós usamos aqui, ó. Ok? Quando a gente sai daqui para cá. E quem é esse elemento? Esse elemento aqui é V. Quem é esse elemento aqui? Esse elemento aqui é U. Então, está provada aqui a igualdade. Ó. U mais V igual a V mais U, quaisquer que sejam U, V e V. Então, a propriedade I ela já está provada. Vamos para a propriedade 2I. Então, nós vamos ter que mostrar que vale a associatividade. Né? U mais, aqui, ó, em parênteses, V mais W. Isso é a mesma coisa que entre parênteses, U mais V mais W. E a gente tem que mostrar que isso é verdade, quaisquer que sejam o V, W em V. Então, começamos denotando quem é U, quem é V e quem é W. Então, partindo dessa expressão aqui, vamos lá. Então, a primeira igualdade, eu só fiz substituir quem é U, quem é V, quem é W, enfim, nada demais. Nessa segunda igualdade aqui, eu utilizei a definição de adição apenas a esses dois elementos. Então, esse aqui eu repeti, então, mais... E aí eu utilizei a definição aqui, tá aqui ela, né? Nós vamos obter esse elemento, vai ser esse mais esse, tá aqui, e esse elemento aqui ao quadrado. E agora utilizei novamente a definição, ó, operação de adição aqui, ó, para esse elemento e esse elemento. Então vai ficar x mais y mais z, tá aqui, e o segundo elemento é ele ao quadrado. Ok? Agora, daqui para aqui, o que foi que eu fiz? Eu só fiz separar, ó, separar por esse elemento aqui, ó. Então, vai ficar x mais y, vírgula x mais y ao quadrado, mais z quadrado. Estou utilizando a definição de adição, né? Para operação de adição. Aqui, nessa última igualdade aqui, nessa penúltima igualdade aqui, nós fizemos a mesma coisa aqui, ó, para este elemento. Isso aqui é a mesma coisa aqui, x quadrado mais y quadrado. E aqui eu só fiz repetir, mais z quadrado. E para finalizar, eu só fiz substituir, né? Quem é x quadrado? U. Tá aqui, U. Mais. Quem é y quadrado? V. Mais. Quem é z quadrado? Tá. De certa forma, que nós mostramos que essa igualdade ela ocorre quaisquer que sejam U, V, W em V. Consequentemente,
a propriedade 2i está também verificada. A propriedade agora 3i, gente, a gente tem que mostrar que vai existir um elemento, né, o ozinho negrito aqui que representa o elemento neutro, né, de tal maneira que ao somar um elemento U de V com esse elemento aqui, vai dar o próprio U, tá? Então, esse Ozinho aqui é o que a gente chama de elemento identicamente nulo também, né? Então, nós temos que mostrar que vale essa igualdade aqui, gente, ó. U mais esse O em negrito aqui vai dar o próprio I para o próprio U, qualquer que seja o U em V. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, gente, perceber aqui é quem é que vai ser esse elemento. Quem vai ser esse elemento que está em V que faz com que essa condição valha. Ok? Então, aqui dá para a gente perceber claramente que esse elemento aqui em V tem que ser definido dessa maneira. Vai ser o zero, esse zero aqui é o zero, o número real zero, e o zero ao quadrado. Percebam que esse elemento está em V, por definição, e que isso aqui também é verdade, né? Porque zero ao quadrado é zero. Ok? Então, vamos mostrar que vale essa igualdade mediante a definição desse elementozinho aqui neutro, né? O identicamente nulo. Então vamos lá, partindo daqui, ó. Aqui, ok. Então aqui o que foi que eu fiz, ó? Defini U aqui, que eu estou assumindo que U é dado por x quadrado, mais esse Ozinho aqui, ó. E é esse par, ok? Nessa igualdade aqui eu repeti. Aqui, ó, usei essa igualdade aqui, ó, certo? Aqui, troquei esse par 00 por esse par. E agora utilizei, olha, a definição, né? A operação de adição, né? A soma aqui, né? Então vai ser x mais 0 aqui para o primeiro elemento e o segundo elemento é x mais 0 ao quadrado. Só que aqui, ó, número real mais 0, 0 sendo para a operação de adição em R elemento neutro, então x mais 0 é x. X mais 0 é x ao quadrado. E quem é esse elemento? É exatamente o nosso U. Então a gente acabou de mostrar que vale isso aqui, gente. Qualquer que seja U em V. Portanto, acabamos de mostrar que vale a propriedade 3i e, portanto, para esse conjunto V, né, existe sim um elemento neutro que é definido dessa maneira aqui. Ó. É exatamente o 0, 0. A quarta propriedade, gente, a gente vai ter que mostrar a existência do elemento simétrico, né? Ou seja, qualquer que seja U em V, a gente vai ter que exibir quem é o menos U em V, de tal maneira que isso aqui ocorre. Ao somar U com o seu simétrico, tem que dar exatamente o elemento neutro, tá bom? Então vamos lá. Então vamos definir U dessa maneira. E aqui, gente, a gente também tem que perceber quem vai ser o menos U. Olha como foi que eu defini o menos U. O menos U é menos x, o primeiro elemento. E quem é o segundo elemento? Menos x ao quadrado. Tá? Isso aqui, cuidado para não confundir com menos que multiplica x ao quadrado. Não. Aqui é menos x tudo ao quadrado. Tá certo? E como menos x ao quadrado é igual a x quadrado, então vale essa igualdade aqui. Então percebam, gente, que se U é esse elemento, olha quem é o simétrico dele. Né? Isso por conta das operações que foram definidas lá acima, tá, gente? Isso por conta das operações de adição. E multiplicação por escalar que foram definidas lá acima. Então vamos lá. Então o que é que a gente tem que mostrar? Vamos partir daqui e mostrar que nós vamos obter exatamente o Ozinho. Quem é esse Ozinho? Vamos relembrar? Aqui o Ozinho. Ou você pode escrevê-lo dessa maneira ou dessa maneira aqui. Ok? Então vamos lá. Partindo daqui. Então, daqui. Então quem é U está aqui. Quem é menos U? Ó, menos U está aqui. Ó. Menos U é esse. Ok? Aí o que é que eu faço aqui, gente? Aqui a gente utiliza a definição da operação, né, de adição. Ó. É esse mais x mais esse aqui, que é menos x. O segundo elemento vai ser esse elemento aqui ao quadrado. Então aqui, ó, x aqui mais por menos dá menos. X menos x vai dar zero. Novamente aqui x menos x dá zero. Zero ao quadrado, ó, que é o 0, 0, que é exatamente o O como a gente viu agora há pouco. Ou seja, essa igualdade aqui ocorre. Portanto, a gente acabou de mostrar que a propriedade número 4 ela também é uma propriedade verdadeira para esse conjunto V com essas operações definidas aí acima, de adição e multiplicação por escalar. Vamos à quinta propriedade. A quinta propriedade, gente, diz o seguinte, olha, nós temos que mostrar que
dados quaisquer U em V e alfa, beta em R, nós temos que mostrar que vale essa igualdade. Agora vamos notar aqui o seguinte, olha. Alfa vezes beta. Percebam que aqui nesse produto eu não usei esse símbolo. Por quê? Porque a gente tem utilizado esse símbolo para multiplicação por escalar, onde você está multiplicando um número real por um elemento de V. Mas aqui são dois números reais, alfa e beta. Portanto, a gente utiliza a notação clássica, que é um pontinho ou simplesmente não coloca nada, como aqui o caso, né? Alfa, beta, isso aqui é alfa vezes beta. Então, a gente tem que mostrar que alfa vezes beta, isso aqui que multiplica o elemento U de V, isso é a mesma coisa que você multiplica primeiro o beta pelo elemento U, e o resultado você multiplica alfa por esse resultado, né? De beta vezes U. Ok? Então vamos lá. Então vamos denotar aqui ó, o U dessa maneira e vamos tomar alfa, beta em R. Então vamos partir desta expressão aqui e vamos chegar nessa daqui. Ok, vamos lá. Vamos partindo daqui, então vamos lá. A primeira coisa é substituir o U. Ó. Quem é o U? É esse par aqui, foi o que eu fiz. Ó. Nada demais. Agora eu vou utilizar aqui nessa igualdade aqui, gente, eu utilizei a multiplicação por escalar. Então vai ficar alfa vezes beta vezes x aqui. E o segundo elemento, quem é? Pela definição. Olhem aí no PDF que vocês têm em mãos. Vai ser justamente esse número aqui, alfa beta ao quadrado, que multiplica x quadrado. Né? Esse elemento aqui. Certo? Ou esse elemento aqui ao quadrado. Agora vamos notar aqui, ó, alfa é real, beta é real, x é real. E a gente sabe que em R, para operação de multiplicação, vale a associatividade. Então, foi o que eu fiz aqui. Utilizei só a associatividade aqui. E aqui eu utilizei a propriedade de potência, certo? Que é alfa ao quadrado, que multiplica beta ao quadrado. E já utilizei também a associatividade para deixar alfa ao quadrado aqui. Então, fica alfa ao quadrado e entre parênteses beta ao quadrado vezes x quadrado. Ok, então vamos lá. Mas o que é que significa isso aqui? Ó, eu vou tirar o alfa, utilizando a operação de multiplicação por escalar definido no início da segunda questão. Então, chegamos aqui. Essa igualdade nós usamos novamente a definição de multiplicação por escalar, só que a esse par aqui, para poder tirar o beta. Aqui. E aqui, gente, nessa última parte aqui, eu simplesmente substituí esse par por U. Ok? Ou seja, em outras palavras, a gente mostrou que vale essa igualdade com estas condições. Portanto, a propriedade número 5 também é verificada. Ok? A propriedade número 6, nós já vimos mostrar que vale isso aqui. Certo? Uma espécie de distributividade. Então, vamos colocar aqui, ok. Nós temos que mostrar que alfa que multiplica U mais V é a mesma coisa que alfa que multiplica U mais alfa que multiplica V. Nós devemos mostrar que essa igualdade é verdadeira, quaisquer que sejam UV em V e quaisquer que sejam alfa em R. Bom? Então vamos aqui denotar U dessa maneira, por esse par, vamos denotar V por esse par e vamos tomar alfa em R. Então, partindo aqui dessa expressão, está aqui ela, ó. Nessa primeira igualdade, a única coisa que eu fiz foi substituir ó, U por esse par, V por esse par, tá aqui. Agora, como está em parênteses aqui, ó, eu vou primeiro operar aqui com essa soma. Vai ficar alfa que multiplica, aí, ó. Como é que é a definição da soma lá? É primeiro elemento aqui com o primeiro elemento aqui, e o segundo elemento do par é esse primeiro ao quadrado. Ok? Nessa igualdade aqui, agora a gente utiliza a multiplicação, né? A definição de multiplicação por escalar. Então, alfa que multiplica isso aqui, tá aqui. E alfa quadrado que multiplica isso aqui, tá aqui. Então, número real, número real, número real. Então, vale a distributividade em R. Então, aplica a distributividade aqui. Então, vai ficar alfa x mais alfa y, tá aqui. Certo? E aqui, olha, propriedade de potência, né? Já que aqui ó, o alfa está ao quadrado e o x mais y está ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que alfa que multiplica x mais y tudo ao quadrado. E já multiplicando o alfa, chegamos a isso aqui. Ok? Aqui eu utilizo a definição da operação de adição para separar. Né? Já que a adição, ó, você soma esse com esse, tá aqui. E o segundo elemento é o primeiro ao quadrado. Ok? Daqui para aqui eu utilizei a operação de multiplicação por escalar para tirar esse alfa, né? E tirar esse alfa daqui também. Então vai ficar alfa que multiplica x quadrado, mais, aqui ó, mais, e aqui retirando o alfa, alfa que multiplica y quadrado.
E finalmente essa igualdade aqui, gente, é só substituir. Quem é x, x quadrado, u. Quem é y, y quadrado, v. Então isso aqui é, ó, alfa que multiplica u, aqui, mais alfa que multiplica v, tá aqui. Então nós provamos essa igualdade e ela válida nessas condições, quaisquer que sejam u e v em v e quaisquer que sejam alfa real. Portanto, a propriedade número 6 também é verificada. Propriedade 7, né? Nós vamos mostrar essa distributividade aqui, ó. Certo? Percebam que agora aqui, gente, olha, esse maisinho aqui, ele é diferente desse daqui. Não é que tá errado não, tá certo? Por que que aqui é diferente? Porque aqui nós temos dois números reais. Então, como são dois números reais, a gente utiliza a notação clássica para operação de adição, para a soma, no caso aqui. Certo? Que o símbolo é esse aqui. Então, eu tenho alfa mais beta que multiplica o elemento u. Então, eu tenho que mostrar que isso é alfa que multiplica u mais beta que multiplica u. Aí, preste atenção. Aí você diz, olha, por que que aqui esse mais não é esse? Porque aqui, ó, quando eu multiplico esse alfa por u, esse elemento está em v. Quando eu multiplico beta por u, este elemento aqui está em v. Se eu vou somar dois elementos em v, então eu tenho que utilizar a operação que foi definida no problema. Então a notação aqui é essa, tá? Não tem nada errado. Aqui é essa notação e aqui é essa notação. Então o que nós temos que fazer? Partir desse membro, chegar nesse outro aqui, ok? Então vamos lá, vamos denotar o por esse par, tomar alfa e beta real. Então escrever isso aqui, tá aqui, ó. Essa igualdade foi que eu fiz, nada demais, né? Apenas troquei u por este par, está aqui. Daqui para cá, foi que eu fiz? Utilizei a operação de multiplicação por escalar. Então vai ficar alfa mais beta, que multiplica x, está aqui. E o segundo elemento do par, quem é o segundo elemento do par? Todo mundo aqui ao quadrado, é o que está aqui, ó. Essa outra igualdade foi que eu fiz, usei a distributividade, ó, número real, número real, número real, usei a distributividade, está aqui, ó, alfa que multiplica x, mais beta que multiplica x, está aqui. E aqui primeiro eu utilizei a propriedade de potências e depois usei a distributividade também, chegando aqui, ok? Daqui para cá eu utilizei a definição da operação de adição. Essa outra igualdade aqui, eu utilizei agora a definição de multiplicação por escalar, né? Tirando o alfa aqui, ó. É só você dar uma olhadinha, dê uma olhadinha aí. Se você está com dificuldade de enxergar essas operações aqui de adição e multiplicação por escalar, fica com o PDF aí em mãos e vai olhando essas definições aí como foram dadas aí no início da questão, né? Tanto para a operação de adição como para a operação de multiplicação por escalar. Então aqui eu usei a definição de multiplicação por escalar, mais, e aqui também da mesma maneira, utilizei a multiplicação, definição de multiplicação por escalar, ok? E aí, para finalizar, eu só fiz substituir, ó. Quem é x quadrado? Então fica alfa que multiplica u, tá aqui. Mais, quem é x quadrado? Então fica beta que multiplica u. Em resumo, nós mostramos essa igualdade aqui, ó. Mas que essa igualdade ocorre nestas condições. Portanto, os elementos de V, né, também satisfazem a propriedade de número 7, né? Propriedade 7. E a última propriedade, gente, propriedade aqui 8, a gente tem que mostrar que vale essa igualdade. Ou seja, eu pegar um número real 1 e multiplicar pelo elemento u, tá? Então isso tem que dar o próprio elemento u, qualquer que seja o u em v. Isso é feito facilmente, né? Vamos denotar u por esse par ordenado aqui, ó. Ok? Então vamos lá, partindo aqui desta expressão, tá aqui. Então, aqui o que é que nós vamos fazer? Só fizemos substituir, ó. Quem é u? U é x quadrado, tá aqui. Agora eu utilizei aqui, ó, a definição, né, da operação de multiplicação por escalar. Então fica 1 vezes x, está aqui, e vai ficar 1 ao quadrado vezes x ao quadrado. Só que 1 ao quadrado, né, número real 1, né, é 1, né? E 1 vezes x é x, e 1 vezes x quadrado é x quadrado. Né? E esse par é exatamente quem? O u. Então, nós mostramos que vale também essa igualdade, qualquer que seja o u em v, certo? Então, o que foi que nós acabamos de mostrar, gente? Nós acabamos de mostrar que o conjunto V, que nesse segundo problema aqui,
tem seus elementos como sendo pares ordenados, onde o segundo elemento do par é o quadrado do primeiro elemento, né? Nós munimos esse conjunto V de duas operações, de adição e multiplicação por escalar, né? Bem diferentes as definições, né? E nós mostramos que os elementos de V, né, satisfazem aquelas 8 propriedades da definição de espaço vetorial. Então a conclusão que nós chegamos no final é que, de fato, o conjunto V, certo? Ele, munido daquelas operações, na verdade ele é um espaço vetorial, certo, gente? Então, para finalizar aqui a aula, eu gostaria apenas de pedir que vocês fizessem as anotações das prováveis dúvidas que vocês tiveram aí ao longo dessas explicações, certo? E no momento oportuno, a gente vai se encontrar para discutir cada uma delas, ok? No mais, eu agradeço aí a atenção de vocês, desejo aí bons estudos, tá? E nós vamos depois colocar, dar sequência a esse curso, colocando as próximas aulas ainda no contexto de revisão, ok, gente? Então, um grande abraço a todos e uma boa noite.